Como criar um método para o placar correto? Eu sou o Thiago Giovannoni, trader esportivo especialista em placar correto e te convido aqui a te inscrever no canal porque todo dia tem conteúdo novo aqui para ti. Então, bora para cima. Fala pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal, direto ao ponto aqui. Como é que tu cria um método lucrativo para trabalhar no placar correto, tá? Eu sou fascinado pelo placar correto. Quando eu conheci esse mercado, depois de testar muitos outros, né, foi o que eu mais me adaptei, mais gostei, e é onde eu, de fato, entendo bem do mercado e sou lucrativo nele já há algum tempo. Eu vou trazer para vocês aqui uma ideia, uma sugestão, tá? E com base nisso, vocês podem adaptar para a realidade de vocês, para o que vocês trabalham, tá? Quando a gente vai criar um método, a gente precisa ter algumas definições. O principal são os critérios, tá? Os critérios de entrada, que vocês já estão vendo aqui na tela. Então, eu fiz uma apresentação, vamos dizer assim, aqui, bem simples, tá, pessoal? Mas o que importa aqui é o conteúdo, tá? Primeira coisa que a gente tem que definir é um mercado, tá? Vamos dizer que vocês tenham definido o mercado de laser a 1. Beleza, vou fazer um método, vou criar um método aqui para trabalhar no laser 1. Então, quais são os critérios de entrada? Bom, aí você pode criar os seus diversos critérios. Eu trouxe alguns aqui para a gente dar uma olhada juntos. Olha só, odd da casa, entre 1,50 e 2. Sempre que tu vai criar um método, é importante que você coloque as odds nesse método, tá? Porque isso vai facilitar para ti, até visualmente, quando tu vê o jogo, tu enxerga que bateu naquela odd que tu vai trabalhar esse método, ok, tu já pode separar o jogo. Mas o importante é que tenha não só um critério de odd. Um bom método não precisa ter 4, 5 critérios. Ele pode ser um bom método com apenas 2 critérios, tá? O que vai balizar se o teu método é bom ou não é lá no final, depois o teste. Você tem que testar o método, né? Volumar, fazer muitas entradas para que você veja se esses critérios que tu colocou estão corretos ou não. Se tu está sendo lucrativo ou não, quando tu for volumar esse método. Tu pode, no meio do caminho, também mudar e fazer alguma coisa diferente. Bah, essa odd aqui 1,50, putz, é uma odd muito baixa, eu quero trabalhar com uma odd um pouco mais alta, porque daí me favorece lá a odd lá na exchange do Lei, ela vai estar melhor. Beleza, bota aqui em vez de 1,50, bota 1,70. Entre 1,70 e 2,10, tu pode mexer isso aqui, mas é importante que você sempre faça do mesmo jeito e vá testando, né? Vá volumando para que você possa depois, lá na frente, validar o teu método. Então, aqui como exemplo, odd da casa entre 1,50 e 2. Beleza. Gols da casa antes do minuto 70, em 4 de 5. Eu gosto de ver o futebol sempre como momento. Então, para mim, futebol, quanto mais recentes são as atuações da equipe, mais dados a gente tem recente dessa equipe, melhor. E sempre eu gosto de ver também dentro do próprio campeonato. Por exemplo, se está trabalhando num campeonato de pontos corridos, não vai misturar a tua análise com jogo de Copa. Tá? Eu, pelo menos, não gosto de fazer isso. Eu gosto de separar as análises. Então, vai fazer uma análise de um jogo de pontos corridos, olha nos pontos corridos, né, aquele jogo. Por isso que sempre que eu vou trabalhar um campeonato de pontos corridos, o que que eu faço? E aí eu gosto sempre de ver o desempenho casa fora. Quer dizer, o mandante jogando em casa e o visitante jogando fora. Como é que é o desempenho das equipes? Então, se eu faço, se tu trabalha de uma forma diferente, ok, sem problema nenhum. Precisa testar sempre também isso, tá? Mas como eu gosto de trabalhar dessa forma, o que eu preciso ver? Eu preciso ver o desempenho em casa nos últimos 5 jogos. Então, eu preciso ter jogos suficientes para que eu consiga fazer essa análise. Então, aqui eu coloquei no critério, por exemplo, gol da casa antes do minuto 70 em 4 de 5 jogos. Quer dizer, dos últimos 5 jogos do mandante, ele precisa ter feito, em 4 deles, ele precisa ter feito gol antes do minuto 70. Por quê? Porque o minuto 70, lá, ali na frente você já vai entender. Porque um dos meus critérios de saída é o percentual de head. Mas o percentual de head que eu saio das minhas entradas, geralmente o máximo que eu aceito
é 40% de head. Mas entendam, não é 40% da banca toda, obviamente não. É da stake, é um pedacinho da banca utilizada. Então, esse pedacinho, ainda assim, eu não perco todo ele. Eu perco o máximo que eu aceito perder é 40%. E o 40%, ele geralmente vai dar no minuto 70. Às vezes passa do minuto 70, ok? Mas para minha análise é importante que esse gol venha antes do minuto 70 para, ó, pagou a entrada. Então eu tenho que ter isso na minha análise, certo? Então eu coloquei aqui gol da casa antes do minuto 70, porque eu quero um 0-1. Eu quero que o time da casa faça gol, né? Eu tô contra lei, né? Eu tô contra o 0-1. Quer dizer, se o time da casa fizer um gol, tá pago. E aí, se ele fizer o gol antes do minuto 70, show de bola. Em 4 de 5 vezes. Foi um critério que eu coloquei. Outro critério que vocês podem utilizar aqui, ó, o visitante sofre uma média de 2 gols por jogo. É importante, tá? Às vezes a gente tem um visitante que é um visitante duro na queda, vamos dizer assim. É um visitante que demora muito para sofrer gol, para sofrer gols. Eu tenho um time da casa que é um bom mandante, mas eu tenho do outro lado um visitante que consegue se defender muito bem. Então, se eu consigo aliar a minha análise trazendo o time da casa para que ele faça gol antes do minuto 70 em 4 de 5 vezes, e eu também, junto com isso, eu tenho um visitante que tem uma média de gols sofridos de 2 gols ou mais, isso ajuda demais a gente trabalhar dessa forma. E para fechar os critérios que eu trouxe aqui, tá? A odd do lei lá na exchange, ela tem que estar menor que 16. Porque todos esses critérios aqui batendo, pode ser ainda que essa odd não esteja abaixo de 16. Aliás, é muito comum, tá? Ela vai estar lá talvez 20, 25. E aí o que que tu faz? Bah, mas então eu não consigo fazer a entrada, Thiago. Não, dá para fazer sim, só que tu tem que levar pro live. E o ideal é que tu faça isso. Leve pro live os jogos para que tu tenha leitura de jogo condizente com a entrada que tu quer fazer. E aí bateu a leitura de jogo, entrou nos critérios, bateu a leitura de jogo, aí tu pode fazer a entrada. Esse é um critério que eu coloquei aqui porque eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Eu gosto de pegar odds para trabalhar o laser a 1 abaixo de 16. Eu pego de 15 para baixo. A minha odd média no 0 a 1, inclusive, é 14. Justamente porque, tu nunca pega então acima de 16, já? Claro que pego, já pego odds 17, 18 algumas vezes, raramente, tá? Mas eu também pego odd 10, 9. Então essa média de odd ela fica baixa por conta disso. Então a sugestão aqui é essa. Depois a gente vai para os critérios de saída, tá, pessoal? Os critérios de saída, porque não adianta tu ter um método, criou um método, fez todos os critérios para tu entrar no jogo e beleza. E agora, como é que eu saio? Tu tem que saber o momento que tu sai. Então eu coloquei 2 critérios aqui, acho que vai abrir já os dois para vocês verem. Olha só. Critérios de saída, tá? E aí eu tenho 2 formas de saída. Se o jogo tiver 0 a 1, como é que eu faço? No meu caso de como é que eu trabalho, eu saio com 40% de head, o máximo de 40% de head sobre a responsabilidade que eu coloquei. Então, digamos que no minuto 72 bateu 40% de head. No minuto 72, quando bateu 40% de head, por exemplo, eu vou pegar e vou fechar minha posição. Tá? Vou fechar minha posição, vou sair. Porque não vale mais o risco de tu ficar. Mas o jogo está muito movimentado, vai vir o gol. Não funciona assim. Não, se tu ficar na esperança de que venha o gol, tu tá mais perto de tu lá, ali na frente, perder toda a tua banca. Tá? Não faz isso. Então, criou critério de entrada, criou critério de saída, respeita e vai até o fim com isso. Certo? E aqui uma sugestão, claro, tá? E aí, se o jogo tiver 0 a 0, como é que eu faço? Aí tu pode, sugestão aqui, como eu trabalho, sair entre o minuto 50 e 55. Por quê? Porque a diferença de head é grande, tá? Aqui no jogo 0 a 1, lá pro minuto 70, 75, vai bater 40% de head. Tu vai perder 40% do que tu colocou no jogo. Só que se o jogo tiver 0 a 0, entre o minuto 55, 50 e 55, se o jogo tiver 0 a 0, você vai estar perdendo, depende muito do jogo, da movimentação das equipes, mas em torno de 7 a 10%. Tá? Olha como o teu head diminui. De 7 mas então por que eu não posso ficar, Thiago, para pegar o gol da casa? O problema é se a casa não faz gol e o visitante faz. Aí se o visitante, nesse tempo de jogo aqui, fizer um gol, em vez de tu sair com 10% de head ou menos, o teu head vai estar nesse tempo de jogo aqui. Se tu tomar um gol contra a posição, o teu head vai estar aqui mais ou menos em torno de 30%. 25, 30%. Aí não compensa.
Não compensa você ficar na partida, porque você corre o risco de sair com head maior do que tu poderia ter saído, percebe? Então, isso é muito importante. E aqui não tá, acabei não colocando aqui, mas é de suma importância para tu fechar um método, a criação de método, a volumar ele, quer dizer, os testes, né? Você vai ter que testar ele muito, fazer muitas entradas da mesma forma, utilizando os mesmos critérios, tá? Para que você volume muito isso e veja lá na frente se você de fato consegue ser lucrativo com esses critérios que você criou. Feito, pessoal. Ó, se gostou do vídeo, então já deixa o like e compartilha, que ajuda demais aqui no crescimento do canal. Show de bola, tamo junto e até o próximo vídeo.